Mas vamos lá, vou fazer uma interpretação aqui que está em 2 Samuel, que eu entendo como o perigo de se deixar influenciar por más companhias ou maus conselhos. Então, a história diz que Jonadab influencia Amon, que é meio-irmão de Absalão, filho de Davi, a violentar Tamar, que também é filha de Davi. Então, o que diz a palavra é o seguinte, está em 2 Samuel 13, de 1 a 4. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amon, o outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amon ficou obcecado por Tamar e adoeceu. Aqui eu faço uma pausa. Quando tiramos o foco de Deus e nos deixamos levar pelos desejos carnais, podemos sofrer os problemas na carne, na mente ou no espírito. Pedro só começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias. Está em Mateus 14:30, que diz: Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Salve-me, Senhor! Quando estamos obcecados, podemos cair na armadilha das distrações que nos faz tirar o foco no que estamos fazendo e nos levar a cometer erros ou perder tempo no cumprimento do que estávamos fazendo. A distração pode ser ficar horas na tela do celular, ficar falando mal de pessoas, ficar pensando no que poderia ter e não tem, ao invés de agradecer pelo que Deus nos dá. A distração pode trazer a ruína a um relacionamento por não dar atenção à pessoa que está ao seu lado, dentre outras distrações. Continuando na palavra. Tamar era virgem e Amon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amon tinha um amigo astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amon: Qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? E aqui eu faço uma outra ressalva. Ele aproveita essa situação falando porque o filho do rei e ele infla o ego de Amon. Então isso para mim está claro que assim, o diabo ele tenta as pessoas fazendo com que a soberba e o egocentrismo cresça no pensamento e induza a pessoa a errar. Então continuando, então Amon confessou que estava apaixonado por Tamar, sua meia-irmã. E aqui ainda volto para a palavra e aí entra o risco realmente de você deixar se influenciar. Lá em 2 Samuel 13:5. Faça o seguinte, disse Jonadab, deite-se e finja que está doente. Quando seu pai visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. A Bíblia diz que assim ocorreu e Amon se recusou a comer e pediu que todos os servos saíssem do quarto para ficar a sós com Tamar. E aí continuando na palavra. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: Venha para a cama comigo, minha irmã. Tamar pediu para Amon não a violentá-la, para não fazer essa loucura, e que ele deveria pedir ao rei que eles se casassem, para não a desonrar e não desonrar Israel. Porém, Amon não lhe deu ouvidos. Veja que ainda temos oportunidades de não cometer o erro se ouvirmos nossa consciência, termos bom senso e temermos a Deus. E um pouco mais na frente da palavra diz: Mas Amon não quis ouvi-la, e, como era mais forte que ela, violentou-a. Então, a paixão de Amon se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Sai daqui, gritou ela. Isso está em 2 Samuel 13, 14 e 15. Perceba que, antes, o que era uma paixão se tornou num sentimento de desprezo, de repúdio, de arrependimento. Aí eu pergunto, o que difere essa atitude de Amon contra Tamar do sentimento de uma traição, de uma mentira que você pode contar para si mesmo para justificar uma atitude que você quer ter ou já teve? Sabemos que o ser humano tem atitudes quando está num grupo totalmente diferentes de quando está sozinho. Muitas vezes, para sermos aceitos num determinado ambiente de pessoas, pode ser na empresa, na academia ou mesmo num grupo de família, de WhatsApp ou de amigos, temos atitudes que nunca teríamos
fora desse cenário individualmente, mas por medo de rejeição ou pela necessidade de inclusão, as temos. Podemos nos deixar influenciar por pessoas que não condizem com nossa maneira de pensar ou de agir. Davi, mesmo sabendo que Amon fez com Tamar, ficou furioso, mas não tomou nenhuma atitude contra Amon. A passagem conta que Absalão, ao saber do ocorrido com Tamar, esperou 2 anos para se vingar e fez planos onde matou Amon numa festa da tosquia. Aqui a gente percebe claramente que nem sempre a pessoa que se sente ofendida, ela vai bater o levou, quer dizer, ela responda na hora com alguma outra ofensa, com uma outra ação mais enérgica, né? Aqui o exemplo é claro que a pessoa pode ficar remoendo aquela dor, remoendo aquela angústia, e na frente, no momento oportuno, certamente ela pode vir a se vingar dessa atitude que teve. Em 2 Samuel 13, de 28 a 29, diz: Absalão disse a seus homens: esperem até Amon ficar bêbado, e então, quando ordenar, matem-no. Não tenham medo, a responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amon, e os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Vejam que as consequências de um pai inconsequente levam para sua casa o resultado dos seus erros. Davi sempre foi tempestivo e cometeu diversas atitudes sem pensar. Quando Davi teve relações com Batseba, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12, e faz planos contra Urias, que era o esposo de Batseba, até matá-lo, ele trouxe para sua casa a morte, primeiramente de seu filho, fruto dessa relação com Batseba, e depois de Amon, amando o seu filho Absalão, além de trazer o estupro da sua filha Tamar. Mais à frente, Absalão se rebelou contra seu pai Davi. Trazendo essa situação para o nosso cotidiano, podemos pensar num lar onde um filho ou a filha vê seu pai chegar bêbado em casa, bater na mãe, podendo até violentá-la continuamente, ou até mesmo a própria criança. Ela vai crescendo achando que isso é normal e muito provavelmente essa criança, na fase adulta, repita as mesmas atrocidades que cresceu vendo seu pai fazer. Ou seja, a criança acredita que isso é o normal, quando não é. O mesmo pode ocorrer com as meninas que engravidam com 12, 13 anos, e quando se entende mais fundo essa razão, percebemos que aconteceu isso com a avó, com a mãe, e por consequência deveria acontecer com a criança também, no caso a neta. Esse assunto é muito sério, não podemos normalizar o que não é. E como se interrompe esse ciclo? Através de um longo trabalho de assistência social, orientação, acompanhamento e intercessão em oração. Isso mostra claramente que devemos estar sempre vigiando e orando para tomar as decisões segundo a vontade de Deus, para não levarmos para nossa casa e vida atitudes que causarão problemas maiores no futuro próximo. Ainda sobre más influências, temos a passagem de Mateus 26. Quando os sacerdotes haviam prendido Jesus e já o condenado, Pedro estava do lado de fora do pátio. Veio a primeira criada e disse que Pedro era um dos que estavam com Jesus. Isso está em Mateus 26, 69. E ele negou. Logo após, junto ao portão, outra criada disse novamente que Pedro estava com Jesus e ele negou novamente. E finalmente, outras pessoas que ali estavam o reconheceu pelo sotaque galileu e Pedro negou pela terceira vez. Isso então está em Mateus 26, do 69 ao 73. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus, que diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ele saiu dali chorando amargamente. Isso está em Mateus 26, 75. Aqui a gente vê claramente que Pedro deixou-se influenciar por pessoas externas do convívio do momento que ele estava, né? Ele simplesmente esqueceu todo o relacionamento que ele teve com Jesus até aquele momento e por uma situação de medo e de deixar-se realmente influenciar, ele negou Jesus 3 vezes. Aqui eu gostaria de colocar um detalhe que fala que antes que o galo cante, a explicação do galo cantar não se refere ao animal propriamente dito, mas sim
ao toque da trombeta romana, que se chamava Galicínio. E a terceira negação era o horário exato que Pedro iria negar Jesus, pois era a terceira hora da vigília romana, ou seja, às 3 da manhã. Ainda temos outra passagem em 1 Coríntios que diz o seguinte: não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Isso está em 1 Coríntios 15:33. Resumindo, não podemos deixar levar por conselho de pessoas que parecem querer nosso bem ou por circunstâncias que possam mascarar nossa convicção na fé e na prática da boa conduta, segundo a vontade de Deus, para tomarmos decisões ou ações em nosso dia a dia. O antídoto para esse veneno destilado de Satanás é a oração, a leitura da palavra e no temor a Deus, e fazermos as seguintes perguntas a nós mesmos: essa atitude irá me afastar ou me aproximar de Deus? Perceba que não devemos abrir nossos pensamentos a todas as pessoas, pois, por mais próximo que essa pessoa possa ser do seu convívio, ela pode ter inveja do seu sonho. Infelizmente, não é incomum que as pessoas querem o bem da outra, desde que esse bem não seja melhor que seu próprio. Coração é terra que ninguém pisa, exceto Deus, pois como está em Salmos 1:3-9, Deus sonda o seu coração. Amém. Glória a Deus.